Quase 9 horas da manhã, nós vamos a Brasília agora para apuração, para análise. Gustavo Uribe, o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal deve ter mudanças nesse início do governo Lula, inclusive a nomenclatura, né, Uribe? O governo Bolsonaro havia trocado para Casa Amarela, não é isso? Agora volta a se chamar Minha Casa Minha Vida, mas me parece que a mudança mais substancial é a faixa de renda para possibilitar a oferta de moradia exatamente para a população mais pobre, né, Uribe? A faixa 1, aquela população que tem um rendimento mais baixo. O que está sendo estudado, Colombo, é aumentar o limite para a residência. Nós tínhamos o limite de R$96 mil, que é o limite atual, ampliá-lo para R$150 mil, que seria o valor, então, máximo para a faixa 1. Essa faixa tem um abatimento de 90% pelo governo federal. Além disso, hoje, Luiz Inácio Lula da Silva também deve fazer um aceno para viabilizar mais 5 mil casas, residências, que já tinham sido contratadas, mas não foram construídas, ficaram paradas, assinatura da ordem de serviço e, posteriormente, a entrega de 170 mil residências que ficaram paradas. Ou seja, houve a promessa, mas como canteiro de obras do Brasil é um canteiro imenso que nunca acaba muitas vezes, você poderia entregar nos próximos 4 anos. Essa é uma preocupação, Colombo, como a gente já falou mais cedo, de Luiz Inácio Lula da Silva, de garantir um crescimento do Produto Interno Bruto acima de 1%. E a avaliação, e a gente já viu isso em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, diante de uma guerra ou diante de um quadro de crise econômica. Tivemos na quebra, por exemplo, da questão das hipotecas em 2008, a construção civil acaba sendo uma maneira de tentar esquentar a economia e, de outra forma, emprego. Geração de emprego com pouca instrução. Então, é uma tentativa de Luiz Inácio Lula da Silva de esquentar a economia diante de um quadro que nós tivemos de recessão com a pandemia do coronavírus e, ao mesmo tempo, viabilizar, dar uma nova roupagem ao programa social que foi criado pelas gestões petistas. Muito bem, queria ouvir o professor Villa a respeito deste assunto. Professor, mais cedo nós trouxemos aqui uma apuração do próprio Uribe, ele acabou de tratar desse assunto também, né? Dizendo que o presidente tem pressa, que ele quer começar a viajar imediatamente aqui para dentro, né? Já esteve na Argentina, já esteve no Uruguai, nos Estados Unidos, mas quer visitar estados brasileiros para mostrar serviço, para concluir obra do governo anterior. Algumas conclusões de obras de governos petistas estão paradas até hoje, para anunciar obra, para anunciar investimento. É claro que todo gestor trabalha, obviamente, para deixar a sua marca e transformar isso em capital político. Mas dessa vez, até para se diferenciar dos últimos 4 anos, parece que a pressa é maior, né, professor? Exato, Colombo, isso mesmo. Eu acho que nós temos uma coisa imoral, que é o déficit habitacional no Brasil. É inacreditável, né? Por mais esforços que os governos façam e fizeram ao longo da história recente, ainda o déficit é escandaloso. Então, isso é fundamental. Esse é um gasto que alguém pode chamar de investimento, porque significa ter cidadania, a pessoa saber que tem a sua casa, o seu local quando volta de trabalhar, a criança quando volta da escola, né? Quer dizer, isso é fundamental, voltar a ter um programa bem feito, bem coordenado, articular os núcleos populacionais habitacionais com outros serviços, né? Postos de saúde, escolas, parte de segurança pública e etc. Então é um processo de cidadania ter a sua própria casa. Isso é fundamental para nós, num país que tem esse déficit escandaloso. E por outro lado, como o Uribe muito bem destacou, a questão do emprego, né? Nós sabemos que a construção civil ela tem um efeito multiplicador na economia extremamente positivo. E o desafio em cidades médias e pequenas é grande, mas nas cidades, nas regiões metropolitanas, que hoje concentram a maior parte da população brasileira, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Fortaleza, etc., aí que é a grande questão de você encontrar até locais, terrenos suficientes para programas como o do Minha Casa Minha Vida, onde a demanda por habitações é extremamente grande, porque você vai encontrar as grandes favelas, né? Que é um fenômeno que nós não tínhamos. Bem, começa no final do século XIX, a primeira no Rio de Janeiro, no Morro da Providência, né? Em 1897, quando chegam os soldados que vieram da Guerra de Canudos, muitos acabam se instalando provisoriamente
no Morro da Providência, lá fica a primeira favela, dali se expande. E no caso de uma cidade como São Paulo, a partir do final dos anos 50, do século passado, São Paulo suplanta o Rio de Janeiro e vira a cidade mais populosa do Brasil. Era a cidade que mais crescia no mundo. A nossa habitação popular, com todas as aspas, eram os cortiços. Nós tínhamos pouquíssimas favelas. Uma delas era do Canindé, que deu origem até o livro Quarta de Despejo, da Carolina de Jesus, né? Mas depois, com a diminuição dos cortiços, a grande expansão das favelas. Quer dizer, o grande desafio nas regiões metropolitanas é como colocar em prática também os programas de habitação popular. Professor, você toca num assunto importante, porque algo que acontece com alguma constância em São Paulo é o aprimoramento do aspecto urbano de uma determinada região, mas imediatamente a expulsão daqueles que ocupavam aquele território até que chegasse a benfeitoria. Por exemplo, um ambiente, um quarteirão, um bairro de uma grande cidade que recebe uma estação do metrô ou que recebe um corredor de ônibus, que começa a despertar interesse do mercado imobiliário. Essas pessoas mais pobres que habitavam aquele lugar antes da chegada da melhoria urbana, com o encarecimento da região valorizada, por exemplo, uma estação de metrô, elas são expulsas dali, não é? E elas vão morar ainda mais longe, onde ainda não tem metrô, não tem infraestrutura, e até que o metrô chegue lá, até que a creche chegue lá, ocorre a valorização, ela é expulsa de novo. Essa é uma equação difícil de resolver, né, professor? Difícil. E na região metropolitana de São Paulo são cerca de 3 dúzias de municípios, né? E muita gente que vem trabalhar em São Paulo leva 2 horas para chegar ao seu local de trabalho e 2 horas para voltar, são 4 horas. Trânsito numa região metropolitana como São Paulo é qualidade de vida. Você ganhar meia hora nesse deslocamento a menos, na ida e na volta, significa que você tem 1 hora a mais para dormir, para conviver com a família, para descansar, para poder estudar, para poder ter lazer, né? Então, como combinar, e esse é o grande desafio, porque nós tivemos grandes conjuntos habitacionais construídos especialmente no final do regime militar, quando havia o BNH, Banco Nacional da Habitação, que foi extinto na presidência Fernando Collor, mas muitos desses conjuntos habitacionais acabaram distanciando os trabalhadores do seu local de trabalho. Alguns são conhecidos no Rio de Janeiro, Cidade de Deus, aqui em São Paulo, Cidade de Tiradentes, ou seja, você distancia e quase que você cria uma casta, como se fosse na Índia, né, em que as pessoas não têm vinculação com a sociedade, com o conjunto da cidade. Aí é necessário ter transporte, é necessário ter cidadania. O que é para ter cidadania? Ter segurança pública, educação, saúde. Então, é necessário diálogo. Isso que nós precisamos voltar a ter no Brasil. Acho que estamos voltando a ter entre a União, os governos estaduais e os municípios, especialmente nas regiões metropolitanas, porque na região metropolitana não dá para ter planejamento de uma cidade. Você tem de ver o conjunto entre elas. Qual é a divisa entre São Paulo e Osasco? Por exemplo, né, entre São Paulo e Guarulhos, é tudo uma continuidade. Guarulhos é o segundo município de São Paulo, ninguém fala, parece que Guarulhos não existe, né? Então é necessária essa integração das autoridades da esfera municipal, estadual, da União, para enfrentar o problema habitacional nas grandes regiões metropolitanas, que não é fácil e não se resolve a curto prazo, e nas cidades médias e pequenas, aí você tem condições espaciais um pouco mais fáceis para enfrentar essa questão, mas tem de ser feito planejamento, né? Não é possível que a pessoa seja colocada lá no fim do mundo, usando uma linguagem mais popular, e tenha de atravessar toda a cidade para poder, por exemplo, trabalhar. Então é presença do poder de Estado, né? Senão, quem vai ocupar? É o tráfico, são os milicianos, como, por exemplo, nós acompanhamos, infelizmente, e principalmente, mas não só, na cidade do Rio de Janeiro, né?